Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Em outra tradução, Filipenses 1, 6, e eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Então quero falar, irmão, sobre maturidade. Maturidade leva tempo. Olha só, quando nós aceitamos a Jesus, o que acontece conosco? Acontece o milagre do novo nascimento. Nós somos justificados. O Espírito Santo, porque a vida cristã, irmãos, é uma vida sobrenatural. Você não consegue viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, sem uma nova natureza. Quando você aceita Jesus, acontece a primeira coisa na sua vida, a santificação inicial, que é chamada justificação. O teu espírito que estava morto é recriado. Você agora tem o Espírito Santo, você agora tem a natureza de Deus. A Bíblia diz, olha, aquele que não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Você só é de Deus quando você tem a natureza de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele faz a obra da santificação, que é chamada justificação. Você nasce de novo e começa a obra da santificação. Essa santificação é chamada a santificação inicial, ou justificação. Mas aí, irmãos, tem outro nível de santificação, chamada santificação progressiva. Você agora, porque essa primeira santificação é no teu espírito. Porque, irmãos, você já viu que a Bíblia fala da salvação em 3 tempos? Se você olhar na Bíblia, irmãos, você vai ver que a Bíblia fala que nós fomos salvos, a Bíblia fala que nós somos salvos, e a Bíblia diz que nós seremos salvos. A Bíblia, ela conjuga a salvação em 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Tem alguma coisa errada? Não, porque é um processo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Para você entender melhor, o homem é composto de espírito, alma e corpo. Então assim, o meu espírito foi salvo. Meu espírito foi salvo, porque ele nasceu de novo, foi recriado. A minha alma está sendo salva. A minha alma está num processo de santificação, então ela está sendo salva. E o meu corpo será salvo, porque a Bíblia diz, irmãos, que o nosso corpo não herdará o reino dos céus, né? A corrupção não pode herdar a incorrupção. Então nós vamos ter um corpo glorificado. Todos nós vamos ter um corpo glorificado para ir para o céu. Um corpo de glória, amém? Um corpo de glória. Então, quando você aceita Jesus, é o começo. Tem muita gente que assim, pastor, eu aceitei Jesus. Não acabou, começou. Você aceitou Jesus, é a santificação inicial. Do teu espírito foi recriado. Mas a sua alma, ela agora passa um processo. Por isso que a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. E agora começa, irmãos, um processo de maturidade. Nós temos que crescer na nossa alma. E sabe por que muitas pessoas, irmãos, desviam? Porque esse processo de santificação progressiva, que é na alma, se ele não for bem trabalhado, ele prejudica a santificação inicial. Aquela pessoa que aceitou Jesus, e nós temos base bíblica nisso, né? Que experimentou os poderes vindouros, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Essa pessoa, irmãos, ela pode, sim, comprometer essa santificação inicial se ela não trabalhar a santificação progressiva da sua alma. Porque olha só, irmãos, Deus, ele fez tudo para você na cruz. Ele recriou o teu espírito, ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você. Você tem a presença de Deus dentro de você, você tem a palavra de Deus agora que te santifica. São 3 coisas que te santifica. O Espírito Santo nos santifica, porque é ele que começa a obra da santificação. A palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus que
tem o poder de nos santificar, e o sangue de Jesus também nos santifica. A Bíblia diz, né, se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, o Espírito Santo nos santifica, a palavra de Deus nos santifica, e o sangue de Jesus também nos santifica. Quando nós nos arrependemos, pedindo perdão, não é? O sangue de Jesus está nos purificando e nos santificando. Então, olha só, queridos, muitas vezes nós pensamos que aceitou Jesus é o final. Não, eu aceitei Jesus, é o começo. É o começo. Agora eu preciso trabalhar o que, irmãos? A minha alma. Eu preciso agora trabalhar a minha alma. Agora é uma santificação progressiva. E agora, irmãos, essa santificação, eu vou ter que amadurecer em Deus. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer. Podemos chamar de maturidade, podemos chamar de santificação, mas agora é um outro processo. É um processo que dura a vida toda. E nós vamos ter agora que trabalhar, e tem que ser intencional, queridos. Intencional. Porque se você não for intencional no teu crescimento, olha só o que diz, ó, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vai ter o dia que nós vamos apresentar no céu. Mas até esse dia, o Espírito Santo, irmãos, ele quer trabalhar em nós. Só que o Espírito Santo não trabalha sozinho. Ele trabalha de acordo com a nossa vontade. Ele trabalha, então nós temos que ser intencional no nosso crescimento, na nossa santificação, na nossa maturidade. Então tem gente, irmãos, que ele era para ser uma pessoa, que nós pregamos aqui, espiritual, mas ele não é espiritual, ele é carnal. Lembra que o apóstolo Paulo em Coríntios ele fala isso? Olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas sim como a carnais, não é? Porque eu não pude dar alimento sólido, eu tive que dar leite para vocês, leitinho, mamadeira, não é? Por quê, irmãos? Porque a igreja de Corinto, em vez de eles amadurecerem, eles eram carnais, eles brigavam, eles tinham um problema de inimizade, pecado, não é? Pecados gravíssimos, e eles estavam num processo, e muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que nós estamos num processo de santificação, nós temos um processo de maturidade, nós temos que crescer no fruto do Espírito, porque quando você aceitou Jesus, olha só o que aconteceu, você tem duas naturezas agora, duas naturezas, porque quando Adão pecou, Adão ele era o representante legal da humanidade. O que Adão fez? Adão, irmãos, ele trouxe uma raça, né? Uma natureza, a natureza adâmica, do pecado. Quando nós nascemos com a natureza de Adão, a natureza de Adão. Adão é um protótipo, não é? Então toda pessoa que nasce de Adão. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário você nascer de novo. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos, todos nós nascemos da carne, do Espírito, de Adão, do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Jesus não, irmão, Jesus ele obedeceu em tudo, ele era o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele condenou o pecado na carne, ele venceu o pecado, ele morreu por nós, e Jesus agora é o segundo protótipo. Então tem dois, Adão e Jesus, por isso que nós temos que nascer de novo, nós nascemos de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós, então tem dois protótipos, Adão e Jesus, por isso que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nós nascemos de novo, amém? Nascemos do Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a Bíblia diz, irmãos, que tem, você que nasceu de novo, pastor, eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza. É verdade? É verdade, mas você também tem a velha natureza habitando em você. Porque a tua carne, ela tem a natureza de Adão ainda. Por isso que nós temos que ter um novo corpo. O novo corpo, porque ainda que eu tenha o Espírito Santo habitando em mim, no meu espírito, ainda que eu seja de Deus, eu tenho uma natureza caída, e vai ter uma briga, a natureza adâmica que habita em mim, mas eu tenho uma natureza de Deus, eu tenho o Espírito de Deus habitando dentro de mim, aqueles que creem em mim, disse Jesus, do seu interior correrão rios de águas vivas. Então, eu sou espiritual, mas eu tenho que tomar cuidado, irmão. Lembra que Jesus disse? O espírito está pronto, mas a carne é
fraca. E a Bíblia diz, irmãos, para nós orarmos lá em oração do Pai Nosso, Senhor, livra-nos do mal, não me deixe cair em tentação. Por quê? Porque nós somos homens. Nós somos homens. E nós temos uma natureza. E lá em Gálatas fala assim que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com seus desejos. Crucificaram a sua... Por quê? Porque agora nós temos que viver pelo Espírito. Agora, a nossa alma, Deus não fez nada com ela. Deus fez no nosso espírito. A nossa alma tem que ser o quê? Santificada. Nós precisamos agora mudar os padrões, viver em princípios. Por isso que nós temos que agora nos submetermos à palavra de Deus, andarmos segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um agente por excelência para a nossa santificação, para a nossa maturidade. E não só isso, nós vamos, através de pessoas também nós vamos crescer. Porque onde que é o fruto? Olha só, irmãos, as obras da carne é o quê? Imoralidade, confusão, quebra de relacionamento, falta de perdão, rancor, é as obras da carne. Por isso que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, vocês são carnais, porque havia divisão, havia coisas ali carnais, porque as pessoas viviam mais na carne do que do espírito. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes não estava crescendo, emocionalmente. O que é inteligência? Hoje nós somos muito inteligência emocional, né? Tem que ter inteligência emocional, inteligência emocional. Inteligência emocional, irmão, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Deus já é coach, já, ó. Estão descobrindo isso agora, né? É o fruto do Espírito, porque, irmão, tem alguns sentimentos puros. O amor é um sentimento puro. Quando eu amo, não é? Eu vou ser gentil, eu vou tratar bem, eu vou perdoar, eu não vou... Enfim, o amor vai me levar a fazer coisas pensando no próximo. Agora, tem outro sentimento, irmãos, que é um outro sentimento, que é a raiva. A raiva também é um sentimento puro. Quando vem a raiva, e a raiva não é ruim, a raiva no momento certo é bom. Tem hora que você tem que ter raiva. A raiva é boa, mas a raiva, irmão, se no momento errado, o que acontece? Você odeia, você quer matar, você quer fazer as coisas erradas, você fica com rancor. Aí, através da raiva vem o rancor, vem o ódio, vem a vingança, não é? E aí, irmãos, são sentimentos, pode ver a raiva. Se você eliminar a raiva, muitas outras coisas você elimina da tua vida. E aí, por aí por diante. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Qual que é o contrário da alegria? Tristeza, angústia, não é? E outras coisas mais que vêm através da tristeza. A Bíblia diz, outro fruto do Espírito, paz. O que vem contra o contrário da paz? Guerra, confusão. Então, queridos, nós temos o quê? Uma opção agora. Ou eu amadureço, ou eu cresço, ou eu vou ser sempre um crente carnal, que eu não vou ter domínio dos meus sentimentos, que eu vou andar pelos meus sentimentos. E, irmãos, eu estava lendo a Bíblia, em devocional, eu e os pastores aqui da igreja, a gente lê um capítulo por dia, e estamos lendo agora, terminamos Romanos, começamos Coríntios. E aí, a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês na igreja, vocês estão brigando um contra o outro, indo para os tribunais, ser julgados pelos ímpios. Olha que vergonha, os irmãos indo nos tribunais, um contra o outro. Vocês não são carnais? Ele disse, não tem alguém que é sábio? Não tem alguém que pode resolver os problemas da igreja? Não tem alguém que... E ele, olha o que o apóstolo Paulo fala, vocês não podem ter prejuízo. Muitas vezes ele está falando, é melhor você ter prejuízo e glorificar o nome de Deus. Mas quando a gente ouve isso, a gente fala assim, como a gente vai ter prejuízo? Mas aí, irmãos, é o fruto, é o amor. Eu sei que, irmão, cada situação é uma situação. E a gente tem que trabalhar na nossa vida, porque tem coisas que a gente não sabe. E tem coisas que você tem que passar para você ver como você vai se sair. Porque tem coisa dentro de nós, irmãos, que nós não sabemos, mas está lá dentro. E vai ter gatilhos que vai acontecer na nossa vida, que vai revelar, irmãos, quem nós somos de verdade. Porque você muitas vezes não conhece você mesmo. Nem sabia que tinha. Irmãos, quando eu me casei, eu pensava que eu era amoroso. Mas quando eu me casei, eu falei assim, cara, eu estou endemoniado. Porque eu ficava muito bravo com a minha esposa. Eu falava, Deus, meu problema é minha esposa.
Mas o meu problema não era minha esposa, o problema sou eu. Eu tinha um problema que eu não sabia. Tem coisas que nós não sabemos. Mas agora assim, está errado? Irmãos, não está nada errado. Nós somos assim, nós temos feridas, nós temos rejeições, nós temos coisas na nossa vida. O que nós temos que sabermos, que você não é isso. Que você agora tem o poder do Espírito Santo habitando em você, tem a palavra de Deus, e você pode se quebrantar, você pode mudar. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos mudar. Não é aquela coisa, eu sou assim, vou morrer assim. Não, só morre assim quem é orgulhoso, só fala isso quem é orgulhoso. Agora, se você ama Jesus, você muda, sim ou não? Quando você ama Jesus e ama, e tem o amor de Deus na sua vida, você começa a trabalhar na sua vida, porque agora é um processo, irmãos, de maturação, de maturidade. Você não pode ser mais criança, virar a cara, irmãos, virar a cara um para o outro na igreja, não conversar com o irmão na igreja, não pedir perdão, fazer bico, torcer contra, ter inveja, porque isso irmãos, esses sentimentos podem vir em nós, pela natureza pecaminosa? Pode, pela natureza, lembra que são duas naturezas vivendo dentro de você, tem a natureza adâmica, que ainda vive em você ainda, não é? E tem a natureza divina, por isso que a Bíblia diz, irmãos, que vai ter uma luta dentro de você, a carne querendo fazer as coisas da carne, o espírito querendo fazer as coisas do espírito, e a Bíblia diz, ande no espírito, que para eu andar no espírito, irmãos, eu tenho que trabalhar a minha alma também, porque eu sei que eu tenho que amar, mas muitas vezes eu não amo, vai ter que ter uma luta, vai ter que ter um trabalhar na minha vida, mas o que eu quero falar hoje, irmãos, eu quero fazer até uma série aqui de mensagens, de maturidade, nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos amar de verdade. Agora sim, irmãos, Jesus fala assim, se você amar somente aquelas pessoas que te fazem bem, irmãos, o ímpio também faz isso. E a pessoa que fala mal de você? Porque a gente quer que ele morra, né? E a pessoa que te prejudica? Eu sei que é muito complicado, irmãos, que o ser humano é... Mas nós podemos melhorar, nós podemos tirar, trabalhar na nossa vida, mas para isso eu tenho que ter consciência. Irmãos, sabe onde começa a minha vida? Quando eu começo a ter consciência dos meus erros, consciência do meu pecado, consciência das minhas fragilidades, consciência da minha natureza, consciência do jeito que eu sou. Eu tenho que ter tudo para mudar na minha vida, eu tenho que ter consciência. Quando eu entendo que eu tenho algumas debilidades, começa a transformação. Eu entendo isso, tenho consciência disso, e aí eu quero mudar. Então, irmãos, a maturidade, ela tem que ser o quê? Intencional. É por isso que nós temos que estar trabalhando o tempo todo. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala assim, ele fala muito da graça, não é? Da graça. E muitas pessoas hoje, tem algumas igrejas, que pensam que graça é um tema assim, que você pode pecar, não é? Mas, irmãos, as pessoas, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos agora na graça, irmãos, porque a lei falava assim, olha, não adulterarás. Aí Jesus veio, Jesus é a graça. Irmãos, Deus não diminuiu o padrão da lei, o padrão da graça aumentou. Jesus, quando ele veio, porque teve um upgrade, né, irmãos, da Bíblia, o próprio Jesus, ele falou assim, olha, porque a lei se cumpriu em Jesus, Jesus cumpriu a lei, irmãos, porque Jesus era o cumprimento da lei, ele veio para dizer assim, olha, a lei de Moisés acabou, porque agora, irmãos, Moisés era um sacerdote, era um outro sacerdote, de uma nova aliança, a lei se cumpriu em Jesus, agora Jesus fala assim, olha, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma outra intenção, comete adultério no seu coração. Irmãos, diminuiu ou aumentou? Aumentou. E ele começa a falar algumas coisas, porque agora a graça aumenta. Mas sabe o que quer dizer a palavra graça? A palavra graça não é só favor imerecido. A palavra graça é força
capacitadora, porque agora você aceitou Jesus, e a graça de Deus está sobre você, a presença de Deus está sobre você. O Velho Testamento, irmãos, a lei, olha só que tremendo, irmãos, Deus deu os mandamentos, a lei, ninguém conseguia cumprir a lei, e a lei era o seguinte, se você, que não era só os 10 mandamentos, dos 10, a lei tem muitas coisas da lei, todo o livro de Levítico, os judeus de 10 mandamentos fizeram 613 mandamentos, submandamentos. Eu vou, 9 e 15 eu paro, aleluia, glória a Deus. Mas quando você descumpria um mandamento, toda a lei vinha sobre você. Por isso que todo o Velho Testamento, a última palavra do Velho Testamento acabou sob maldição. Então, por exemplo, quando a pessoa não cumpria o mandamento, e ninguém conseguia cumprir o mandamento, mas aí o apóstolo Paulo falou assim, a lei é ruim? De maneira alguma, a lei é boa. Qual que era o problema da lei? Não era a lei foi Deus que fez. Qual que era o problema da lei? A incapacidade do homem de cumprir a lei. A lei era boa, era a incapacidade do homem de cumprir a lei. Agora na graça, a graça de Deus vem sobre você, vem sobre mim, através do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, do novo nascimento, e Ele te dá o quê? A força capacitadora. Você tem capacidade de agora, irmãos, de viver uma vida sobrenatural. Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado, irmãos? Porque muitas vezes ele quer vencer por ele mesmo, mas ele não ora, ele não busca. Olha só que maravilhoso a graça. A graça, a Bíblia diz assim, irmãos, que se você pode crescer na graça, mas a Bíblia diz que você pode cair da graça. Sabia disso? Você pode se afastar da graça. Lembra lá, olha, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração para se apartar da graça. Você pode se apartar da graça, cair da graça, mas você pode também crescer na graça e no conhecimento. Você pode crescer na graça. Lembra do apóstolo Paulo? Ele falou assim, tinha um espinho na carne, e ele orou, Deus, tira esse espinho na carne. Por 3 vezes ele orou para Deus tirar o espinho na carne. O que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, não vou ouvir a tua oração, a minha graça sobre você, e se vira com a graça. A minha graça te basta. Porque a graça de Deus, irmãos, e é isso que você tem que entender, que existe uma graça de Deus na sua vida. E você pode, e a graça é a força capacitadora. A graça te capacita, a graça te abençoa, a graça te ajuda, quando você confia na graça. Olha que tremendo, o apóstolo Paulo também, ele falou para os apóstolos, ele está falando para os apóstolos, olha, eu trabalhei mais do que todos vocês, mas ele fala, não eu, a graça de Deus que está em mim. Quando você confia, irmão, não em você, mas na graça. Muitas vezes você não vai fazer visita porque você tem medo, você não fala porque você tem medo, você não abre porque você está confiando em você. Você tem que confiar na graça de Deus, que você vai abrir a boca, que Deus vai te usar. É a graça de Deus que está na tua vida, e ela te capacita. Você não vai fazer a obra de Deus por você. Quando você está ali, irmãos, lembra que é a graça de Deus que está sobre a tua vida, e é a graça de Deus que vai te usar. Pode aplaudir ao Senhor. É a graça de Deus, querido. Agora olha só, esses dias eu entendi, irmãos, os meios da graça. Por que muitas pessoas estão caindo? Porque, irmãos, elas não sabem como se fortalecer na graça. A Bíblia diz, para você se fortalece na minha vida. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu jejuo, quando eu tenho as disciplinas espirituais. Hoje, irmãos, muitas pessoas, estão se esquecendo das disciplinas espirituais. Elas não têm rotineiro. Tem gente, irmão, que quando ela cai, aí ela pede ajuda para Deus, né? Não, mas a Bíblia diz para entrar no trono da graça em tempo oportuno. Mas esse trono da graça é para ser antes. Antes. Quando você vai fazer alguma visita, lembra, irmão, que é a graça de Deus que está sobre a tua vida. É Deus que salva, é Deus que faz. Porque quando você confia na graça, não em você, fica mais fácil, fica mais gostoso. Você desfruta, irmãos, a obra de Deus vai ser um desfrute. Não vai ser um peso. Não é eu que vou fazer, mas a graça de Deus que está na minha vida. Porque, irmão, você pode converter pessoas? O que nós estamos vendo aqui na igreja?
Esse final de semana, 52 pessoas para Jesus. Semana passada, 25. O que é isso? Graça. Confia na graça. Quando você for ministrar, querido, é a graça de Deus que está na tua vida. Quer fortalecer? Quer se fortalecer em Deus? Usa os meios da graça. Eu pensava que meio da graça para mim era só batismo e Santa Ceia. Eu aprendi isso. Os dois meios da graça. Agora, esses dias eu estava estudando, eu disse, meu Deus, é isso. Para você, e você pode desfrutar da graça de Deus. Tira o peso de você. Mas assim, o que você tem que fazer, faça. Aquilo que está no meu controle, eu tenho que fazer. O que está no controle de Deus, Ele faz. Perguntaram para mim, pastor, por que você não vejo você descabelando na igreja, não vejo pastor... Eu disse assim, irmão, porque eu sei que a igreja é de Jesus. Senão eu morro, né, irmão? Tá cardíaco. É Deus que faz. Quando começou a pandemia, eu chamei os pastores e falei assim, não tem o que fazer, é só orar e confiar. Não tem o que fazer. A igreja é de Jesus, Ele que cuida da igreja. Nós vamos fazer só o quê? Nos fortalecer na graça. Orando, buscando. Deus tem os recursos. Glória a Deus, querido. Quando você confia na graça de Deus, tudo fica mais gostoso. Agora presta atenção. É importante você entender que você pode crescer mais. Você pode amadurecer mais. Quem sabe você não está conseguindo vencer, porque está faltando, faltando você se fortalecer na graça. Porque depende da vida que você estiver vivendo, você pode cair da graça, você pode se afastar da graça. A Bíblia diz que tem pessoas que vão naufragar na fé. Tem gente que vai ter, nós lemos isso hoje. Algumas pessoas, vão naufragar na fé. Por isso que é importante, irmãos, a igreja é importante para nós, a célula é importante para nós, discipulado é importante para nós, porque são meios de graça. E agora eu vou até estender um pouco mais, a igreja é meio de graça. Não é? Tadeu. Então, são meios de graça. Ontem nós tivemos cultos aqui maravilhoso. Sim ou não? Quem foi abençoado ontem? Irmãos, pessoas chorando, pessoas curadas, pessoas que foram abençoadas pela palavra. Isso é o quê? Graça. É graça. Fortaleça a sua vida na graça. Creia na graça. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Isso aqui foi só a introdução. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, amadurecer, queremos ser maduros, queremos viver no Espírito, não queremos viver na carne, queremos confiar na tua graça, não em nós. Como o apóstolo Paulo, eu trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Nós entendemos, se nós entendemos a graça, nós seremos sempre humildes, ó Deus, porque nós sabemos que tudo é a tua graça que está sobre nós, e a tua graça não nos dá o direito de pecar, mas a tua graça nos dá poder, força capacitadora para obedecer, porque o Senhor é salvador daqueles que lhe obedecem, e nós queremos, ó Deus, te obedecer e viver para a glória do teu nome. Fortaleça cada líder, Senhor, na sua graça, cada auxiliar na sua graça, e que possamos confiar sempre na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, pastor Heron tem picanha e mel. Picanha e mel. Picanha é ovo caipira. Lá em cima e mel. Compre lá, seja abençoado em nome de Jesus.